A correção do FGTS e a revisão da vida toda são temas distintos e não estão diretamente relacionados ao INSS. A correção do FGTS refere-se à atualização monetária dos valores depositados pelos empregadores na conta vinculada do FGTS dos trabalhadores. Em geral, a correção é feita com base em índices como o INPC ou o IPCA, mas há discussões judiciais em torno da utilização de outros índices, como a TR, taxa referencial. Já a revisão da vida toda diz respeito à inclusão dos salários de contribuição anteriores a julho de 1994 no cálculo da aposentadoria, o que pode resultar em um aumento no valor do benefício. Essa revisão tem sido objeto de ações judiciais movidas por segurados do INSS que tiveram salários de contribuição mais elevados no início da carreira. O INSS, por sua vez, é o órgão responsável pelo pagamento das aposentadorias e demais benefícios previdenciários, e não tem papel direto na correção do FGTS ou na revisão da vida toda. Vamos supor que um trabalhador tinha um saldo de R$ 5.000 na conta do FGTS em janeiro de 2000, e que não realizou nenhum saque até dezembro de 2022. Para calcular a correção desse saldo, é necessário aplicar um índice de correção monetária que reflita a inflação do período. Vamos supor que esse índice seja o INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que foi de 8,26% em 2000 e acumulou um total de 329,61% entre janeiro de 2000 e dezembro de 2022. Para calcular o valor corrigido do saldo do FGTS, basta multiplicar o saldo inicial pelo fator de correção, que é obtido dividindo o índice acumulado pelo índice inicial. Fator de correção igual índice acumulado índice inicial. Fator de correção igual a 329,61%, 108,26%. Fator de correção igual a 3,04. Valor corrigido igual saldo inicial x fator de correção. Valor corrigido igual R$ 5.000 x 3,04. Valor corrigido igual R$ 15.200. Portanto, se o FGTS desse trabalhador tivesse sido corrigido pelo INPC, o valor corrigido seria de R$ 15.200 em dezembro de 2022. Certo? Vamos supor que esse trabalhador tinha um saldo de R$ 20.000 na conta do FGTS em janeiro de 2000 e não realizou nenhum saque até dezembro de 2022. Para calcular a correção desse saldo, é necessário aplicar um índice de correção monetária que reflita a inflação do período. Vamos supor que esse índice seja o INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que foi de 8,26% em 2000 e acumulou um total de 329,61% entre janeiro de 2000 e dezembro de 2022. Para calcular o valor corrigido do saldo do FGTS, basta multiplicar o saldo inicial pelo fator de correção, que é obtido dividindo o índice acumulado pelo índice inicial. Fator de correção igual índice acumulado índice inicial. Fator de correção igual a 329,61%, 108,26%. Fator de correção igual a 3,04. Valor corrigido igual saldo inicial x fator de correção. Valor corrigido igual R$ 20.000 x 3,04. Valor corrigido igual R$ 60.800. Portanto, se o FGTS desse trabalhador tivesse sido corrigido pelo INPC, o valor corrigido seria de R$ 60.800 em dezembro de 2022. Certo? Vamos supor que esse trabalhador tinha um saldo de R$ 30.000 na conta do FGTS em janeiro de 2000 e não realizou nenhum saque até dezembro de 2022. Para calcular a correção desse saldo, é necessário aplicar um índice de correção monetária que reflita a inflação do período. Vamos supor que esse índice seja o INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que foi de 8,26% em 2000 e acumulou um total de 329,61% entre janeiro de 2000 e dezembro de 2022. Para calcular o valor corrigido do saldo do FGTS, basta multiplicar o saldo inicial pelo fator de correção, que é obtido dividindo o índice acumulado pelo índice inicial. Fator de correção igual índice acumulado índice inicial.
Fator de correção igual a 329,61%, 108,26%. Fator de correção igual a 3,04. Valor corrigido igual saldo inicial x fator de correção. Valor corrigido igual R$30.000 x 3,04. Valor corrigido igual R$91.200. Portanto, se o FGTS desse trabalhador tivesse sido corrigido pelo INPC, o valor corrigido seria de R$91.200 em dezembro de 2022. Certo? Vamos supor que esse trabalhador tinha um saldo de R$40.000 na conta do FGTS em janeiro de 2000 e não realizou nenhum saque até dezembro de 2022. Para calcular a correção desse saldo, é necessário aplicar um índice de correção monetária que reflita a inflação do período. Vamos supor que esse índice seja o INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que foi de 8,26% em 2000 e acumulou um total de 329,61% entre janeiro de 2000 e dezembro de 2022. Para calcular o valor corrigido do saldo do FGTS, basta multiplicar o saldo inicial pelo fator de correção, que é obtido dividindo o índice acumulado pelo índice inicial. Fator de correção igual índice acumulado índice inicial. Fator de correção igual a 329,61%, 108,26%. Fator de correção igual a 3,04. Valor corrigido igual saldo inicial x fator de correção. Valor corrigido igual R$40.000 x 3,04. Valor corrigido igual R$121.600. Portanto, se o FGTS desse trabalhador tivesse sido corrigido pelo INPC, o valor corrigido seria de R$121.600 em dezembro de 2022. Vale lembrar que a correção do FGTS pelo INPC é uma medida importante para garantir que o saldo do fundo seja atualizado de forma adequada e justa, preservando o poder de compra do trabalhador ao longo do tempo. Isso porque o FGTS é uma poupança obrigatória que todo trabalhador com carteira assinada tem direito a receber, e que deve ser utilizado em situações específicas, como a compra da casa própria, por exemplo. No entanto, muitas vezes a correção do FGTS não é feita corretamente, o que pode resultar em uma perda significativa de valor ao longo dos anos. Por isso, a decisão do STF na ADIM 5090 é uma vitória para os trabalhadores, já que ela reconhece a necessidade de corrigir o FGTS pelo INPC e garantir que o saldo do fundo esteja atualizado de forma justa. É importante lembrar que a correção do FGTS pelo INPC não tem relação com a reforma da Previdência ou outras reformas trabalhistas que estão em discussão no país. Essas são questões distintas e que devem ser analisadas separadamente. Por fim, é importante destacar que a correção do FGTS pelo INPC pode gerar um impacto financeiro significativo para os trabalhadores que possuem saldo no fundo, especialmente aqueles que têm valores depositados há mais tempo. Por isso, é importante buscar orientação jurídica para avaliar as possibilidades de buscar a correção e garantir que o seu saldo do FGTS esteja atualizado de forma adequada. Procure um advogado previdenciário para dar entrada no seu processo de revisão da vida toda. Lute pelos seus direitos. Se inscrever no canal INSS Notícias 1 Minuto. Ajude-me a te ajudar. A te manter informado. Obrigado.